Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa no livro do Apocalipse. Hoje eu quero conversar com você sobre a sexta trombeta, que também o texto bíblico diz que é o segundo ai. São os três últimos ais, quando se completa toda a ira de Deus. E eu quero chamar a atenção para esses vídeos que a gente está fazendo no Apocalipse, é que nós estamos acompanhando a abertura do livro dos sete selos. São 7 selos, no sétimo selo são 7 trombetas, na sétima trombeta são 7 taças do juízo de Deus. E nas 3 últimas trombetas, então são chamados de os 3 últimos ais. Nós vimos também, no vídeo passado, o primeiro ai. Nesse primeiro ai foi uma coisa terrível, porque são milhares, e muitos demônios que saem a torturarem os homens, a atormentarem os homens, é aberto o poço do abismo. Então, do poço do abismo saem esses demônios que parecem com gafanhotos, eles são chamados de gafanhotos, e que atormentam os homens por 5 meses, 150 dias. Eu creio que é isso, é mais ou menos isso. Então nós vimos no outro vídeo isso. E os homens procuram a morte e não encontram. Então é um tormento terrível, não somente físico, mas também tormentos psicológicos e emocionais. E os homens quererão morrer, mas não conseguirão morrer. Então esse é o primeiro ai. No segundo ai, que é esse texto que nós vamos ler agora, é a sexta trombeta, nós vamos verificar mais um agravamento deste juízo de Deus sobre os homens na terra neste período. E diz assim o texto: o sexto anjo, eu estou lendo Apocalipse 9, de 13 a 21. Diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. E continua o texto: assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens. Aqui ele repete essa quantidade, a terça parte dos homens foi morta por esses flagelos. Pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, alguns pontos aqui, eu creio, muito importantes para a gente destacar neste segundo ai, que é a sexta trombeta, Depois dessa só falta a última, quando vão aparecer os 7 flagelos. Em primeiro lugar, diz que tem no rio Eufrates, o rio Eufrates está mencionado na Bíblia desde o Gênesis, desde o Éden, até o livro do Apocalipse, onde nós estamos lendo. Então é um rio, muito conhecido no Oriente, muito famoso, Às margens do rio Eufrates se levantaram civilizações antigas, cidades antigas, como a Babilônia, como Ur dos Caldeus e muitas outras comunidades, Então esse rio Eufrates, ele faz separação também, ele era um dos limites do Império Romano, e ele faz separação em algum momento, em dada altura daquele rio, tem a separação de leste e oeste do planeta. Também próximo dali vem a separação também da Europa
e da Ásia, né, na Turquia. Então o rio Eufrates ele é mencionado aqui. E ao longo daquele rio, em algum lugar, tem 4 anjos amarrados. Esses anjos estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Eles vão fazer algo, isso é, eles vão matar, eles vão liderar um grande exército, né, para matar a terça parte dos homens. É interessante notar que esse exército, que diz aqui que são 20 mil vezes 10 milhares, se a gente fizer esse cálculo, nós vamos chegar a 200 milhões. Né? Algumas pessoas, alguns intérpretes, dizem que esses 200 milhões são soldados, que aqui fala de cavalaria, né? E de exércitos, são soldados das nações do Oriente que vão marchar contra Jerusalém, contra Israel. Mas eu creio que não. Por quê? Em primeiro lugar, porque 200 milhões de soldados é impossível de ser juntado nos dias que nós vivemos e até daqui a alguns anos, 20, 30, 50 anos. Porque nós não temos tantos milhões de soldados, né? Talvez a nação que tem mais soldados no mundo seja a China, tem 5 milhões. Os Estados Unidos têm 1,5 milhão de soldados. O Brasil tem 350 mil soldados, né? Então não tem como juntar 200 milhões de soldados, a meu ver, né? E outra coisa muito importante que eu quero destacar é que esses anjos que estão amarrados e que vão comandar esse exército são poderes espirituais e são anjos caídos, são demônios de alta patente. Por quê? Porque não tem anjos de Deus, anjos do bem, amarrados em lugar nenhum. Eles são agentes de Deus. Os anjos de Deus, os anjos do bem, eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Não tem nenhum deles amarrado. Esses anjos aqui são anjos caídos, né? São demônios de alta patente. Cada um deles vai comandar, digamos assim, 50 milhões de outros demônios. Porque esse exército aqui ele não é real. Não tem como ele ser real. Não tem nenhuma nação do mundo, nem a China, que possa ter 200 milhões de soldados, né? Se alguma nação tivesse até 10 milhões, não teria nem condições econômicas de sustentar um exército desse e nem de deslocar esse tipo de exército. Mas nós entendemos que isso aqui são poderes demoníacos. Assim como no vídeo anterior, aqueles demônios que vem um anjo do céu, e aí sim, vem um anjo de Deus e abre o poço do abismo. E sai então Abaddon, que é chamado de Abaddon ou Apolion, que são títulos de Satanás também, são demônios também de alta patente. Eles então comandam um exército de demônios chamado gafanhotos, né? São chamados de gafanhotos, e vão atormentar os homens por 5 meses, 150 dias, e os homens buscarão a morte e não acharão. Então é um tempo de despertamento da humanidade. Veja que nesse tempo a igreja do Senhor não estará mais na terra, aqueles que confessam o nome de Jesus já terão sido mortos, já terão sido arrebatados, já estarão diante de Deus. São os homens que rejeitaram o evangelho que estarão na terra. São os homens que têm insistentemente continuado nos seus pecados, porque amam os seus pecados, seus furtos, seus esquemas, né, sua impureza, sua maldade, né, e também adoram os ídolos que são de ouro, de prata, de pedra, de barro, de pau, enfim, né, como nós temos hoje, né, o nosso país é um país muito idólatra, né. Então Deus está chamando a atenção desse povo e dando oportunidade ainda de eles se arrependerem dos seus pecados. Mas tem algo que é lamentável e trágico, é que aqui nos versos 20 e 21 diz assim, que foram mortos, na verdade foram mortos a terça parte da humanidade. Eu quero destacar, antes de falar o que eu ia falar, eu quero destacar isso. Então, 1/3 da humanidade será morta. Quantos milhões de pessoas não serão mortas? E é interessante também que esses demônios eles vão agir numa hora certa, no dia certo, no mês certo, no ano certo. É como se fosse aquela praga do Egito, a última praga, que foi à meia-noite foram mortos os primogênitos, cujas casas não tivesse a marca do sangue. Então vai ser no momento exato. Serão mortos da terça parte da população da terra existente até esse momento, né, digamos assim. E com certeza, grande parte deles foram, né, todos eles foram afligidos no ai anterior, né, passaram 5 meses e não se arrependeram dos seus pecados. Então eles são mortos. Mas depois que eles são mortos, diz o texto do verso 20, os outros homens, aqueles que não foram mortos, né, por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E continua dizendo, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, né,
nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Eu creio que essa é a pior de todas as tragédias. Não é nem a morte daquelas pessoas. Porque lá no ai anterior, Deus não deixou morrer. Deus permitiu aqueles flagelos por 5 meses, mas não deixou eles morrerem para eles se arrependerem. Ninguém se arrependeu. Uma das coisas mais chocantes que eu vejo no Apocalipse, né, a partir da segunda metade do Apocalipse, né, a segunda parte são os 3 últimos anos, 3 anos e meio, né, é essa característica de dureza do coração das pessoas. Eles não se arrependem dos seus pecados. Eles estão vendo o juízo de Deus, eles estão vendo que algo sobrenatural está acontecendo, que não tem como você contornar, que não tem como você evitar, né, mas eles não se arrependem dos seus pecados. Então eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante. Para nós hoje, antes desse tempo chegar, antes desse livro dos 7 selos ser aberto, porque ele será aberto depois do arrebatamento da igreja, né? Então, o que eu quero chamar a atenção? É que hoje é o dia de nos arrependermos dos nossos pecados. Não deixar que o nosso coração fique endurecido por causa do pecado. Nós não podemos deixar o nosso coração ficar endurecido. Nós temos que nos arrepender e nos voltar para Deus. Reconhecer que somos pecadores e que nós precisamos desta salvação que somente Jesus pode trazer para nós, não é? Então, esse livro do Apocalipse é o livro que revela o que vai acontecer para que o povo, para que a população da terra, as pessoas, as famílias, possam se voltar para Deus de todo o seu coração. E a nós compete falar disso, compartilhar desta verdade. E era este o conteúdo deste outro vídeo que nós tínhamos para você, que é a sexta trombeta. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe e até o próximo.